Esquece tudo que te falaram sobre fazer intercâmbio. Se você quer aprender inglês, ganhar em dólar, vivenciar uma qualidade de vida absurda, a Austrália tem que estar no topo da sua lista. A Austrália é um dos poucos destinos que deixa você trabalhar legalmente enquanto você estuda inglês. Enquanto em outros países você até consegue estudar e trabalhar, mas você precisa estar fazendo um curso, uma faculdade, alguma coisa mais cara, digamos assim, né? É muito legal, por isso que esse vídeo aqui eu quero te explicar tudo sobre fazer intercâmbio na Austrália. Inclusive, eu fiz intercâmbio em 2022, eu voltei pro Brasil em 2024, então eu talvez nem tenha tanta propriedade para falar sobre como as coisas estão hoje. Por isso que eu falo para vocês, vão pesquisar antes de achar que tudo que eu tô falando aqui é o que tá acontecendo ainda. Mas sim, a Austrália é um dos melhores países para você fazer o intercâmbio, para estudar inglês e ganhar dinheiro e também guardar dinheiro se você quiser. E assim, esse vídeo realmente não é nenhuma publi, eu não quero te vender nada, é porque realmente eu quero te passar a minha experiência, que eu morei 2 anos e meio lá na Austrália, então eu vivenciei tantas coisas boas quanto as coisas ruins, e é isso que eu quero trazer aqui pra vocês nesse vídeo hoje. E assim, muitas pessoas têm o pensamento que fazer o intercâmbio é só gasto. E realmente, dependendo do país que você vai, você acaba mais gastando do que juntando dinheiro. Mas na Austrália é diferente. Eu conheço muitas pessoas que foram pra lá, que realmente se esforçaram muito, trabalharam muito, até não aproveitaram tanto o que o país tinha para oferecer para guardar dinheiro. Conseguiram, sei lá, comprar um apartamento aqui no Brasil. É claro que são histórias muito pontuais, porque eu também vou explicar para vocês como é que funciona, porque estudante não pode trabalhar full time, né? Então, período completo, tem que trabalhar meio período. Então, isso acaba dificultando um pouco, né, pra você conseguir guardar dinheiro. E também depende muito da cidade que você tá morando. Se você vai morar numa cidade mais cara, que nem Sydney, você vai gastar muito mais dinheiro, seu custo de vida vai ser muito mais alto. Tanto a sua escola quanto o aluguel vai ser muito mais caro. Se você quiser morar perto da praia, em Sydney, ou mais afastado, sei lá, 20, 40 minutos da praia, já vai ser muito mais barato. Então, realmente tudo depende. Eu, por exemplo, morei primeiro em Brisbane. Eu até me arrependo um pouco de ter ido pra lá primeiro, porque não é uma praia, não é uma cidade praiana. Então, cara, eu amo praia. Pra mim, a Austrália é literalmente praia. Apesar que tem neve também. Vocês sabiam que tem neve na Austrália? Bem perto de Sydney, inclusive. Então, eu me arrependi de ir para Brisbane primeiro, mas era uma cidade mais barata, então eu acabei conseguindo não gastar tanto, né? Mas quando eu me mudei para Sydney, que era uma cidade bem mais cara, eu gastei muito mais, mas eu sinto que eu aproveitei mais também. Então essa é um pouco da discussão que eu até quero trazer nesse vídeo. O quanto será que vale a pena você ir pra lá pra, sabe, se ferrar de trabalhar demais, trabalhar ilegalmente, né? Porque quando você passa do meio período, na verdade você pode trabalhar, se não me engano, 48 horas nas quinzenas. Então assim, é meio difícil até você se sustentar 100%, só trabalhando legalmente. E é complicado, por exemplo, eu não só trabalhava lá na Austrália, como eu trabalhava também freelancer de edição, então eu consegui sim juntar um pouco mais de dinheiro. Mas se você quer comer nos melhores lugares, morar perto da praia, sabe, ter um carro, todas essas coisas acabam gastando mais, então você tem que sempre colocar na balança o que você quer. Porque eu conheci tantas pessoas que estavam lá, sabe, trabalhando absurdamente. Eu tinha um amigo nepalês que trabalhava no mesmo restaurante que eu, que ele trabalhou já 70 horas em uma semana. Tipo assim, é ridículo. Nenhuma pessoa que pode trabalhar full time trabalha o tanto de tempo que ele trabalhou. Ele tinha esse pensamento de, não, eu quero trabalhar o máximo possível porque eu quero me aposentar o mais cedo possível. Ele era novo ainda, acho que ele tinha uns 19 anos. Então, assim, depende do que você quer, né, das suas intenções. Eu não fui pra Austrália pra guardar dinheiro, eu fui pra Austrália pra aprender inglês e pra vivenciar uma cultura diferente, então eu consegui concluir com sucesso. Eu não me considero 100% fluente porque eu ainda peco muito Eu não sei tantas palavras assim, mas eu consigo entender e me comunicar 100%, eu não tenho medo de me comunicar. Então, meu objetivo foi concluído com sucesso. Mas deixa eu te explicar a parte mais básica, que é como você vai pra lá, né? O que acontece? Você primeiro precisa entrar em contato com uma agência. Essa agência vai te oferecer alguns tipos de curso, então você pode escolher um curso de inglês, e aí também vai variar de 3 a 1 ano de curso. Ou você também pode escolher um curso VET, como se fosse um técnico aqui do Brasil. Então você pode estudar marketing, você pode estudar comunicação, você pode estudar até culinária. Tem coisas muito mais
práticas e físicas lá, do tipo, acho que você pode até ser não é carpinteiro. Tem alguma coisa assim que é tipo jardinagem, umas coisas assim. Enfermagem também, fisioterapia, tudo isso tem tipo um curso técnico lá que você, quando você fecha esse VET, ele é muito mais barato que o curso de inglês e o pessoal gosta muito, prefere fazer o VET do que fazer o curso de inglês porque ele normalmente é só uma vez na semana. Enquanto o curso de inglês é todo dia, de segunda a sexta, normalmente em torno de 3, 4 horas todo dia. Então acaba que você não aproveita tanto, porque ou você tá estudando ou você tá trabalhando. Enquanto o VET você vai uma vez na semana e tá tudo certo. E é um curso bem fácil, inclusive, assim, tipo, não tem prova, é muito fácil mesmo. Tem gente que hoje em dia não tá mais fácil assim, tá? Mas tinha gente, quando eu fui pra lá, que ainda não tinha ficado mais restrito esses vistos pra VET, o pessoal tava lá, tinha gente que tava lá 9 anos, só mudando de VET em VET, porque o VET ele tem uma progressão, né? São certificados. Então, chega uma hora que você se forma, mas você pode ir, são vários anos de cada curso. Então tem gente que fazia o curso, aí ia lá e mudava de curso. Aí mudava de novo. E aí ficava nesse vício de estudante eterno na Austrália. Eu não te recomendo você fazer isso, eu acho que você nem consegue mais fazer isso. Porque eles estão, exatamente porque muita gente fez isso de não ser um estudante genuíno, como eles chamam, né? Eles acabaram meio que cortando grande parte desses vistos. Agora, é muito mais para as pessoas que estão em áreas em demanda na Austrália. Então, por exemplo, enfermagem é uma área muito em demanda. É cuidador de idosos também. Então, são áreas que o VET vai privilegiar de aceitar o seu visto ou não, né? O caso é a imigração, não o VET. E aí, depois que você escolher o curso que você quer, você vai enviar um monte de documento, vai enviar uma carta de intenção, que é para você explicar o porquê que você quer ir para lá, e é nesse momento que você vai demonstrar para eles que você não quer ir para lá para morar para sempre, porque um dos pontos que muitas pessoas são rejeitadas é porque elas não conseguem explicar o porquê que elas querem ir para lá. E vocês têm que demonstrar um vínculo com o Brasil. Então, por exemplo, se você tem uma casa, se você tem família aqui, se você tem um trabalho ou uma oferta de trabalho no retorno, então tem muitas pessoas que estão trabalhando, aí pedem demissão e depois quando voltam elas vão para trabalhar no mesmo lugar de novo, então elas pegam uma carta de oferta de trabalho. Isso é, tipo assim, essencial, porque demonstra pra eles que você não quer ficar no país. Porque apesar deles terem vários caminhos pra você pegar o PR, né, como a gente chama, que é a residência permanente, ou até a cidadania, mesmo tendo caminhos pra você fazer isso, no fundo, eles não querem, né, porque são mais pessoas. Mesmo que, cara, todo mundo sabe que são os imigrantes que, sabe, fazem o trabalho braçal na Austrália, são as pessoas que sustentam, tanto que na pandemia, tipo, falaram pras pessoas, não vão embora, a gente não quer vocês aqui, sabe? Realmente começou a mandar o pessoal embora, porque tava naquela confusão. Só que eles não tiveram nenhum tipo de cuidado, realmente foi cancelando visto, não deixando mais ninguém vir. Então diminuiu muito a quantidade de imigrantes, ou seja, diminuiu muito a quantidade de trabalhadores, e eles começaram a sofrer com isso. Tanto que quando abriram as fronteiras, que foi quando eu fui pra lá, eles começaram a gerar um monte de facilidades. Então tinha o visto Covid. O visto Covid, olha isso, você pagava, sei lá, acho que era $500 o visto. Se você tiver... como é que funcionava? Deixa eu explicar direito. Se você tava lá na Austrália e você tivesse pego o Covid, você tivesse algum documento que você pegou o Covid, você podia usar esse visto Covid. Um visto que você pagava um valor, acho que era $500, você não tinha que cursar nenhum curso e você podia trabalhar a mesma quantidade que uma pessoa que mora lá, um full time. Você podia trabalhar, tipo assim, você pagava $500 e você renovava seu visto por um ano. Umas coisas doidas assim, gente. Realmente, eu tive amigas que não ficaram 2 anos lá sem pagar curso, enquanto eu tava lá me ferrando, trabalhando que nem uma condenada para conseguir pagar meu curso, porque além do curso você também tem que pagar um seguro, então não é barato, mas se você tiver o dinheiro para investir de primeira, você consegue recuperar esse dinheiro lá sim. E tipo assim, só para vocês terem noção, o salário mínimo na Austrália é $24 a hora, só que isso é tipo o mínimo. Eu nunca vi ninguém, na minha época, hoje até deve ser maior o salário, ganhar menos que $26 a hora. E $24 a hora é R$90 por hora. Isso é, tipo, muito dinheiro, sabe? Então, mesmo você trabalhando 20 horas na semana, que é o part-time, né? Que é o que o estudante pode trabalhar, você ainda ganha um dinheiro legal. Então, você ganha $1.850 por mês. Isso se você estiver ganhando salário mínimo, é o que eu falei. É muito difícil você ganhar $24. Realmente,
Tipo assim, você vai pra lá, você vai trabalhar lavando louça, você vai trabalhar de cleaning, você vai trabalhar de garçom, você vai ganhar um salário bom. Inclusive, esses trabalhos pagam muito bem, porque a Austrália valoriza, né, esses trabalhadores, que é uma coisa que eu acho que a gente tinha que aprender muito, né? Totalmente diferente como funciona daqui dos Estados Unidos, por exemplo, que lá também uma babá ganha, tipo, absurdos de dinheiro. Ah, inclusive, os brasileiros ganham muito dinheiro com cleaning lá, porque não tem lugar que faça uma limpeza tão bem quanto o brasileiro. Não tem país que faça uma limpeza tão bem quanto o brasileiro. A gente realmente as pessoas gostam desse trabalho, então o que os brasileiros fazem, eles vão pra lá, começam a trabalhar de cleaning em alguma empresa. Quando eles têm bastante experiência e também uma cartela de clientes legais, né, pessoas que já conhecem eles e gostam do trabalho, eles montam a própria empresa deles e aí eles contratam outros brasileiros, lucram em cima, né, que até tem uns problemas com isso, que tem uma galera que realmente explora, então paga até menos que o salário mínimo. Já vi acontecer, já vi gente recebendo $19 a hora, é um negócio ridículo. Por isso que eles têm que prestar atenção se vocês forem, gente, não seja passado pra trás. Tem trabalho pra todo mundo, sim, tem trabalho bom, é só ir atrás. Não vai no primeiro lugar que recebeu o seu currículo, tá? Porque a gente às vezes fica com medo, fica relutante em oferecer em vários lugares. Ah, não, já me ofereceram aqui, é um salário baixo, mas tudo bem, pelo menos eu tenho a segurança. Tá, você pode até trabalhar por um tempo pra você não ficar sem receber dinheiro, mas depois vocês têm que ir atrás de um negócio melhor. Por exemplo, eu trabalhei em uma escola de churrasco, trabalhei num Oakberry, que é aquele negócio de açaí, que eu acho que inclusive é do Brasil, né? E eu trabalhei no Fishbowl. Sim, gente, Fishbowl Cat. Mas enfim, o Fishbowl foi o lugar que eu mais gostei. Era um restaurante tipo fast food, só que de salada. E era muito bom, tenho muita saudade, muita vontade de comprar uma passagem só pra ir comer um bowl lá. E eu gostava muito de trabalhar no Fishbowl porque tinham várias pessoas de vários lugares do mundo. A Austrália em si, né, o geral, assim, uma das coisas muito boas também de lá, é que é muito multicultural, porque é muito perto da Ásia, então vai muitas pessoas de vários lugares da Ásia, vários lugares da Europa também. Então eu tinha muitos amigos nepaleses no Fishbowl, acho que o Fishbowl, 70% das pessoas que trabalhavam lá eram nepaleses e eles são muito legais. Eu tive amigas alemãs também, que elas eram muito fofas também no Fishbowl. Então essa é uma das experiências legais também. Se você tiver sabe, a cara de pau de fazer amizade mesmo, porque tem muitos brasileiros que vão pra lá que só ficam no círculo de brasileiros, só trabalham com brasileiros, só estudam com brasileiros, que normalmente os cursos de inglês você acaba... Mano, tem muito brasileiro na Austrália, realmente, então todo lugar que tem brasileiro fica fácil de você ficar acomodado. Teve gente que eu conheci que tava lá 4 anos que não falava inglês direito, tão bem quanto eu que tava lá, acho que nessa época eu fazia, sei lá, uns 5 meses que eu tava lá. É isso, não importa o lugar que vocês estiverem fazendo intercâmbio, vocês têm que focar em se esforçar para aprender a língua, porque eu acho que o principal, que a maioria quer, né, é aprender o inglês. Pesa pra mim, na Austrália, assim, se for dar um ponto ruim pra vocês, porque eu só tô trazendo coisas boas aqui, é a distância. Não tem jeito, cara. Você pegar um voo entre 24 a 35 horas é muito longe. Se acontece qualquer coisa no Brasil, você não consegue vir pra cá. E além de ser muito longe, muito demorado, é muito caro também a passagem. Então, em 2 anos e meio, eu só vim pro Brasil uma vez. Então, é uma coisa que você acaba colocando na ponta do lápis, na balança, se vale a pena ou não, porque se você é uma pessoa muito apegada com a sua família, fica difícil você estar muito longe, sabe? Então é um dos pontos negativos. E agora, pra fechar esse vídeo, eu queria contar algumas curiosidades pra vocês lá da Austrália, muitas coisas que talvez vocês nem imaginem que acontece, que me chocou muito e eu não sabia, só descobri quando eu fui pra lá, é que as pessoas andam descalças, realmente, em todo lugar, em shopping, em mercado, na rua mesmo. E não é só em cidade praiana, porque eu acredito que até aqui no Brasil, sei lá, nas cidades praianas, Rio de Janeiro, Santos, deve ter muita gente que até entra nos lugares descalços e tudo mais, porque é praia. Mas não, em Brisbane, que não tinha praia, todo mundo anda descalço, eu acho meio nojento, mas teve uma vez que eu fiquei, meu pé machucou, e aí eu não tava conseguindo usar o sapato, eu tive que ir descalço, e eu fiquei, gente, nossa, mas eu tô me sentindo tão livre, porque ninguém vai me julgar, sabe? Outra coisa que eu fiquei impressionada é que os pais, eles são muito relaxados com as crianças, eles não é que eles não se importam, mas parece que eles são mais livres, eles deixam as crianças viver. Teve uma história de um dia que eu tava
na praia, eu tava numa parte das pedras, que lá tem muita pedra, assim, que é mais alta. E aí eu olhei embaixo e tinha um grupo de crianças, devia ter, sei lá, no máximo uns 12 anos, eles estavam pulando, e era bem longe da faixa de areia, tá? Era bem longe. Eles estavam pulando aonde as ondas estavam batendo na pedra. E aí um dos meninos pulou, vários já tinham pulado, um deles pulou, e eu não vi ele emergir da água, eu não vi a cabeça dele depois. Eu fiquei, meu Deus, gente, que vocês não vão fazer nada? Só que assim, se os amigos deles estavam de boa, eles provavelmente sabiam que pra onde esse menino tinha ido, ou eu mesmo não tinha visto ele saindo em algum lugar. Mas isso me assusta bastante, sabe? Eles, pelo Brasil ser mais perigoso, assim, em grande parte dos lugares, a gente acaba sendo bem, né, cuidadoso com as crianças. Tem sim muito inseto na Austrália, e principalmente aranha, não que realmente em todo lugar. Na nossa casa aqui, eu morava com mais... Na primeira casa que eu morava com mais 5 pessoas. A gente tinha uma aranha de estimação que ninguém podia matar, porque essa aranha, ela não fazia mal para ser humano e ela também comia, né, matava as que eram bem venenosas, então era importante ter elas lá. Por isso que se você tem aracnofobia, não faz muito sentido. E por fim, eles comem carne de canguru, porque canguru é considerado uma praga lá, que nem acho que javali aqui no Brasil. Então eles têm que comer. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo falando da Austrália. A gente tem vídeo aqui 2 vezes por semana, então te vejo na próxima. Beijos!